Queridos, abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos. Viva esse dia como se fosse o melhor dia da sua vida. Acorde, desperte, fazendo sempre uma confissão, declarando que todas as promessas de Deus que já foram feitas, você tomará posse de todas elas. E assim sendo, triunfará, reinará em graça, vivendo essa liberdade plena que Ele, Cristo, nos outorgou. Essa é a melhor dádiva, é a melhor coisa para nós que fomos eleitos, para nós que fomos predestinados, para nós que somos propriedades exclusivas de Deus, que temos a plena consciência de que somos o santuário, somos a morada do Altíssimo, que Ele, através do seu Santo Espírito, Ele habita no nosso espírito, testificando que nós somos seus filhos. E como filhos de Deus, nós somos felizes, alegres, temos paz, temos alegria. Nós vivemos como se esse momento ele fosse o melhor momento de toda a nossa vida, porque andamos por fé, porque andamos na graça de Cristo Jesus. Quero te pedir uma ajuda. Se inscreva no meu canal. É gratuito, não se paga nada. Dê um sininho lá para que o YouTube avise a você de todas as mensagens que nós gravamos. Compartilhe os meus vídeos. Peça às pessoas para se inscrever no meu canal. É só isso, para que as pessoas possam crescer em graça, para que as pessoas possam serem cada vez mais edificadas na graça que é em Cristo Jesus. Para que muitos que estão presos sob os preceitos dos homens, sob os rudimentos das leis, que ainda se prendem às cerimônias, às liturgias, aos rituais, aos dogmas das instituições, elas possam serem livres na pessoa de Cristo Jesus, livres como os pássaros a cantar. É isso que nós queremos para todas as pessoas, para que elas possam ainda nessa vida reinar, viver em graça, até que um dia o nosso espírito deixe esse corpo volte ao pó da terra e o nosso espírito, num corpo glorioso, semelhante ao corpo dele, volte para junto de Deus, de onde ele veio. Essa é a nossa intenção e é isso que nós queremos. Eu quero na manhã dessa sexta-feira compartilhar convosco uma palavra sobre o tema tempo determinado por Deus. E em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Falar a respeito que tudo tem o seu tempo, para muitos, não ressoa bem. Porque as pessoas têm planos, têm projetos, têm sonhos, e elas querem que seus sonhos, que seus projetos se realizem, tal como elas projetaram, tal como elas sonharam. Elas querem que aconteçam, que tudo isso se concretize. Então, por isso que não ressoa bem para muitas pessoas quando se fala que tudo tem o seu tempo determinado. Pois muitos têm o hábito de querer que as coisas aconteçam de forma assim rápida. E do jeito que as pessoas querem, do jeito que as pessoas planejam. Elas não querem que sofra nenhuma alteração nos seus projetos, nos seus sonhos, e tal como elas sonharam, tal como elas projetaram, elas querem que aconteçam. E muitas das vezes, quando os seus sonhos, seus projetos
não são alcançados, as pessoas se desesperam, ficam tristes. Muitos entram até em depressão. E muitas das vezes essa depressão traz para essas pessoas doenças. E hoje muitas pessoas estão até nas ruas, como andarilhos, vivendo num sedentarismo, vivendo distante da sua família, dos seus amigos, porque os seus sonhos, porque os seus projetos foram frustrados e não foram realizados. Então esse texto aqui de Eclesiastes, ele é muito bonito. E quem sabe muitos até concordem com tudo quanto está escrito aqui em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Mas na prática, como já disse, quando os seus sonhos, quando os seus objetivos e ideais que essas pessoas esperam não chegam, ou nada acontece. E aí fica uma pergunta, como as pessoas reagem? Se tudo o que sonhamos acontecesse de imediato, da maneira que queremos, mas os nossos projetos nem sempre vão ao encontro ao que Deus tem para nós. Porque Deus tem os seus propósitos. Ele é soberano. Ele é único. É um Deus invisível, mas Ele é real, Ele existe. E não há semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, e nem nas profundezas dos mares. Sabe o que quer dizer soberano? É único. A religião criou um ser e deu a esse ser um nome de diabo, de Satanás. E coloca esse ser como um adversário nosso e um adversário de Deus. E muitos acreditam nisso e têm medo desse Satanás, têm medo desse diabo. Porque não sabe o significado no original da palavra diabo, da palavra Satanás, porque a religião disse que esse diabo está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Só que esse diabo não é esse diabo que a religião criou. Esse diabo que ruge como leão procurando a quem possa tragar é a nossa carne. Sim, esse é o nosso diabo. Que muitas das vezes nos tragam. Porque muitas das vezes nós deixamos de ouvir o Espírito que é forte, que está dentro de nós, e damos lugar a essa carne, no qual o Espírito é revestido, e fazendo, na maioria das vezes, a vontade da carne. A vontade desse diabo que é a nossa carne. Então, as pessoas acreditam nisso que a religião pregou, que a religião ensinou durante anos e anos. Eu às vezes pergunto às pessoas, você acredita no inferno? Ela disse sim. Eu também acredito no inferno, mas como sepultura, para onde nós um dia iremos. Mas não este inferno que é um lago de fogo, aonde as pessoas irão um dia queimar para sempre, como a religião prega e ensina, colocando medo nas pessoas. Você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, Ele jamais prepararia para você um lugar como esse. Você é um eleito, você é um predestinado. Não foi você que o escolheu, foi Ele quem te escolheu. Ele te amou primeiro. E aí você pergunta assim como muitos perguntam a mim. E aí? Eu posso fazer tudo o que eu quiser fazer? São essas perguntas que eles fazem. Eles acham que quem anda na graça de Deus pode fazer tudo o que quer fazer, porque nós falamos que nós somos salvos no Espírito, que nós falamos que a carne para nada presta. Mas aqueles que andam na graça, que têm o conhecimento da graça de Deus, pelo contrário, eles estão a cada dia mortificando a carne e fazendo a vontade do Espírito de Deus que habita em nós.
E daí que nós procuramos não dar lugar à carne, porque nós sabemos que tudo que nós semeamos, nós vamos ceifar, nós vamos colher. Então o filho que anda em desobediência, ele é punido. Há uma punição, há uma correção. Então ele colhe aquilo que ele plantou. Mas a religião, ela diz que nós, da graça de Deus, podemos fazer tudo o que nós queremos fazer. Nós pensamos 24 horas nele, nós andamos em espírito, nós adoramos ele em espírito e em verdade. O nosso culto a ele é racional. Nós ficamos focados nele. Nós pensamos nas coisas do alto, nas coisas de cima. Sabe por quê? Porque nós, na graça de Deus, entendemos que nós somos cidadãos dos céus e já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Por isso que aqui nesta vida nós reinamos e triunfamos em graça. Por isso que aqui nesta vida o reino de Deus está em nós. E nós vivemos esse reino de Deus enquanto aqui nós estivermos. Até que um dia o nosso espírito volte para ele num corpo glorificado e assim estaremos para sempre com ele. Querido, voltando ao que nós estamos falando. Então Deus, ele tem os seus propósitos para conosco. E em Isaías, no capítulo 56, nos versículos 8 e 9, diz assim: assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que se ajuntaram. Não é esse o versículo que, na verdade, eu queria ler, mas é um versículo que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, que fala que Deus tem todos os seus propósitos determinados já por ele. É assim que acontece. Porque ele é Deus, porque ele é soberano, porque tudo já foi determinado por ele. Por ele ser único, por ele reinar em absoluto. Então os nossos projetos nem sempre vão ao encontro de Deus, do que Deus tem para nós. Sabe por quê? Não acontece como nós queremos, porque Deus nos conhece e sabe o que é o melhor para a nossa vida. Nem tudo, queridos, que parece bem ou bom aos nossos olhos é o que ele tem reservado para nós. Nós não sabemos o que queremos. Nós não recebemos porque não sabemos pedir. E as pessoas vivem aí orando, vão para monte e vão para as tais reuniões de orações e consagrações e oram. E muitas das vezes nada acontece porque elas não sabem pedir ou porque pedem aquilo que na verdade elas querem que aconteça. E não é assim. Por isso que nós, na graça de Deus, fazemos confissão. Porque nós entendemos que em tudo devemos dar graça. Se estamos doentes, damos graça. Se estamos felizes, damos graça. Se estamos tristes, nós damos graça. Se estamos empregados, damos graça. Se desempregados, damos graça. Se temos, nós damos graça. Se não temos, nós damos graça. Porque em tudo devemos dar graça. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E as pessoas ficam numa tal pedição. Passe a fazer confissão de ações de graça a Ele. Faça isso e você vai ver como é que a sua vida vai mudar. E como as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos de Deus, segundo aquilo que Deus já determinou para nós. Muitas das vezes as pessoas ficam pedindo
E muitas das vezes essas petições dessas pessoas já foram atendidas, já foram respondidas, só que elas ainda não tomaram posse. Sabe por quê? Porque a religião ensinou que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro lá, para que você possa alcançar. Já está tudo determinado por Ele. Tome posse. Às vezes, quem sabe, você questiona, por que não aconteceu? É isso que eu estou dizendo. Deus ouve. E o silêncio de Deus serve para que você possa compreender que tudo tem o seu tempo. Tudo. Tudo tem o seu tempo. Eu sei que é difícil aceitar o tempo de Deus. É difícil aceitar o tempo de Deus, como já disse lá atrás, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Os nossos projetos não são os projetos de Deus. Os nossos propósitos não são os dele, o dele. Ele já tem os seus determinado para cada um de nós. Então por isso que é difícil aceitar o tempo de Deus. Mas esse tempo de Deus é um processo para que você seja aprovado e para você saber, para nós sabermos que Ele é Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Na religião, eles tentam dividir a glória de Deus, eles buscam a primazia, eles buscam os primeiros lugares. Na religião, eles querem aparecer, eles querem ser chamados de senhores, querem ter títulos. Lá na religião, eles querem ser paparicados, há uma disputa entre eles de quem é mais, de quem é melhor, de quem prega mais, de quem canta mais, de quem faz mais. É essa disputa que há lá. E no entanto, Deus não aparece. Quando Deus é quem deve aparecer, a primazia, o primeiro lugar é dele. Ele é o único Senhor, Ele é o único pastor, Ele é o único que reina e triunfa sobre nós. Você é livre. Eu sei, para você fazer as suas escolhas. Mas se você viver sob a proteção e cuidados de Deus, andando em graça e pela fé, você tomará posse de tudo que Ele já preparou para você. Tudo já está preparado. É igual na cruz. Ele encerra lá a última palavra, tudo está consumado. Mas a religião, ela não ensina assim. Ela diz que você ainda tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como se o sacrifício dele não fosse perfeito. Salvação por graça é favor não merecido. Se é um favor não merecido, eu não tenho mais que fazer nada, tudo Ele já fez. Eu tenho só que tomar posse, eu tenho só que crer, eu tenho só que acreditar, eu tenho só que viver pela fé. Vivendo em dignidade de vida, deixando que Ele reine, que Ele triunfe na minha vida. Que eu viva a mente de Cristo em mim, que Ele viva em mim. É isso que nós precisamos de fazer. Portanto, não se precipite. Ele já determinou tudo. Esteja atento aos planos de Deus que Ele tem para você, que Ele tem para a sua vida. Pois tudo acontecerá no tempo determinado por Deus. E no tempo de Deus, com certeza, Ele irá agir. Aquieta o seu coração. Aquiete o seu coração. Triunfe e reine em graça. Sabe por quê? Pois a graça de Deus te é suficiente. Ele disse para o grande apóstolo São Paulo, que vivia preocupado, pois sofreu fome, passou naufrágios, perigos, açoites, foi perseguido e açoitado, e um espinho na carne o atormentava. E ele por 3 vezes orou a Deus pedindo que aquilo fosse tirado da sua vida. Deus ouviu. E no silêncio de Deus, Ele agiu dizendo para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. E eu encerro esse vídeo te dizendo: tudo te é suficiente sob a graça de Deus. A graça de Deus nos basta. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.